Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? E vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos falar sobre a respiração humana, parte 1, tá? Então, antes da gente começar a falar, né, sobre o tubo respiratório humano, né, suas partes, a função de cada um, vamos responder esse questionamento. Você já sentiu falta de ar após sofrer um impacto na barriga? Bem, né? Às vezes a pessoa praticando uma atividade física ou até mesmo durante uma brincadeira, acidentalmente leva uma pancada no estômago. Então a gente sente, né, aquela dor e em seguida uma falta de ar. Por que isso ocorre? Porque, olha, entre o tórax e o abdômen existe um órgão muscular denominado de diafragma, que é um órgão exclusivo dos mamíferos. E o diafragma, ele separa o tórax do abdômen. E ele está situado justamente nessa região, né, bem próximo ao estômago. Então, quando a gente leva uma pancada, né, no estômago, o diafragma ele é comprimido, tá, contra o estômago, e a caixa torácica, né, como ela é menor, então o que é que acontece? Com esse impacto chega pouco ar aos pulmões e isso ocasiona, né, essa falta de ar. E lembrando, né, que o diafragma, ele é um músculo que faz parte do sistema respiratório e que inclusive iremos falar sobre ele. Mas vamos iniciar falando sobre todo o tubo respiratório, que inicia aí com a presença das fossas nasais, tá? A nossa cavidade bucal também faz parte da, do sistema respiratório. Temos a faringe, que é um órgão que mantém uma conexão, que desempenha uma função, tanto no sistema respiratório quanto digestório. Aí temos aí a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, os alvéolos, que estão dentro dos pulmões, e o diafragma realizando essa separação. As fossas nasais apresentam cavidades, denominadas de cavidades nasais ou narinas, que é por onde o ar ele passa. E esse ar que passa pelas as fossas nasais, esse ar ele vai ser purificado. Nas fossas nasais apresentamos pelos mucociliados ou epitélio mucociliares, que contém um muco que vai servir como um filtro, tá, para retirar essas impurezas presentes no ar. É por isso que forma aquela famosa catotinha, entendeu? Porque quando o ar entra, esses cílios removem essas impurezas. E essas impurezas se misturam, né, com a secreção da cavidade nasal e formam a catota, né? Então, por isso que é importante que o indivíduo ele inspire através das fossas nasais, por conta da presença desses pelos que irão servir como um filtro para remover essas impurezas. Porém, né, quando uma pessoa tem algum problema, né, respiratório, aí respira através da cavidade bucal. Então, esse ar entra pelas fossas nasais, passa pela faringe, tá? Porque o papel da faringe é permitir a passagem do ar até a laringe. A laringe, que é um órgão que, além de permitir a passagem do ar através de um orifíciozinho chamado de glote, também na laringe apresentam as cordas vocais que são responsáveis pela voz. Mais adiante vamos falar um pouco mais sobre a laringe, né? Aí temos a traqueia, que é um tubo, né, envolvido por anéis de cartilagem, que também dentro da traqueia apresenta o epitélio mucociliar, que vai servir para umedecer, tá, esse ar e vai servir para aquecer e filtrar também esse ar. E manter, ó, a sustentação, tá,
das paredes dessa traqueia. No finalzinho das traqueias, vocês estão vendo aí que elas se dividem em duas partes, que representam os brônquios. E os brônquios eles vão se ramificando, e na região terminal de cada brônquio existem órgãos vascularizados, denominados de alvéolos pulmonares. E vejam que os brônquios, bronquíolos e os alvéolos, eles estão dentro dos pulmões, que representa um órgão esponjoso, tá? Bastante vascularizado, e que vai realizar os movimentos de inspiração e expiração. Então, o papel dos pulmões é captar esse ar oxigenado e expelir o gás carbônico, porque dentro dos pulmões encontramos a árvore pulmonar. Olha, vamos ver aqui, ó, voltando para a questão da laringe, tá? Por quê? Porque, como vimos, a faringe, ela é um órgão que tanto faz parte do sistema digestório quanto respiratório. E a faringe mantém uma conexão com a laringe. Então, no ato da deglutição, observa aí nessa imagem que a laringe, ela fecha, ela está fechada devido à presença de uma válvulazinha chamada epiglote. Porque na deglutição, no ato de engolir o bolo alimentar, esse bolo alimentar tem que passar pela faringe e tem que passar para o esôfago, do esôfago para o estômago. Então, uma válvulazinha chamada de epiglote vai fechar o orifício da laringe, que o nome desse orifício é glote, tá? E vai impedir que esse bolo alimentar passe para a laringe. Porque se fragmentos de alimentos ou gotículas de água entrar na laringe, vai promover aquilo que chamamos de engasgo. Aí observa aí na respiração, no esquema que tem a respiração. Olha a epiglote, que é a válvulazinha, que fecha o orifício, que fecha a glote. Olhe ele aberto e o ar passando para a laringe, porque da laringe vai para a traqueia. E vejam que também na laringe encontramos aí as cordas vocais, que na respiração ela abre para o ar entrar. Quando esse ar entra, vai promover uma vibração que vai emitir a fonação, né? a voz. Então, olhe, vejam bem, é importante que o indivíduo ele mastigue bem o alimento para quando ele engolir, fragmentos de alimentos não entrem na laringe para não provocar um engasgo, tá certo? Aí vamos ver aqui, ó, como eu estava falando também anteriormente, né, que dentro dos pulmões se aloja a árvore pulmonar, que é composta aí pelos brônquios, que representa a bifurcação da traqueia, né? A traqueia é esse órgão aí, ó, esse tubo cartilaginoso cheio de anéis, vou repetir, e que contém também os epitélios mucociliares, que vão aquecer e filtrar, né, esse ar, umedecer também esse ar para facilitar as trocas gasosas. Então, quando a traqueia ela se bifurca, forma os brônquios, esses brônquios se ramificam dentro dos pulmões, formando os bronquíolos, e na região terminal de cada bronquíolo tem essas bolsinhas aí vascularizadas, denominadas de alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares são revestidos por tecido epitelial simples, tá? É um tecido epitelial pavimentoso, porque apresentam células unidas, justapostas e apenas uma camada de células. E aí o que é que acontece? É dentro desses alvéolos pulmonares que vão ocorrer um processo chamado de hematose, que é a oxigenação do sangue, tá? Porque vai entrar o gás oxigênio nos alvéolos pulmonares, formando um composto denominado de oxihemoglobina, e vai sair gás carbônico misturado, né, ao plasma sanguíneo, formando um composto carbohemoglobina. Então, essa hematose corresponde às trocas gasosas entre a gás oxigênio no sangue
e sai gás carbônico desse sangue. Isso dentro dos alvéolos pulmonares. Isso é importante porque esse sangue vai levar esse oxigênio até as células. Por isso que esse processo é chamado de hematose. E observe aí, ó, abaixo dos pulmões, o diafragma, tá? Para controlar esses movimentos, e atuar nesses movimentos respiratórios. Inspiração e expiração, que vamos ver daqui a pouco. Os pulmões, gente, são 2 pulmões, tá? O esquerdo, ele é menor do que o direito. Os pulmões são divididos em lobos e são revestidos por um tecido, uma mucosa, denominada de pleura. E o pulmão esquerdo, ele é menor devido, tá, à posição do coração, que puxa um pouco mais para o lado esquerdo, no mediastino. E vejam bem, e a função dos pulmões é justamente realizar os movimentos respiratórios, tá, para captar o oxigênio e também eliminar o gás carbônico. Olha aqui a imagem dos alvéolos, tá? Veja aí que são estruturas totalmente vascularizadas, que são responsáveis pelas trocas gasosas. Ou seja, as trocas gasosas, elas ocorrem dentro dos pulmões, especificamente nos alvéolos pulmonares. Analisando aí essa imagem, né? Os movimentos respiratórios, que correspondem à inspiração e à expiração, dependem de 2 músculos, do diafragma e dos músculos intercostais, que são esses músculos que se encontram entre as costelas. Então, na inspiração, permite a entrada de ar oxigenado. Na expiração, a saída de ar, especificamente o gás carbônico. Nessa inspiração, tá? Quando o ar ele entra, o diafragma ele contrai. Só quando ele contrai, ele desce. Tá? Ele desce para não exercer uma pressão nos pulmões. Porque se o diafragma exercesse uma pressão nos pulmões, esse ar não iria conseguir entrar. Então, na inspiração, o diafragma ele contrai, com isso ele desce. Os músculos intercostais também, eles contraem e ocorre um aumento da caixa torácica. Quando estamos inspirando e expirando lentamente, a gente percebe isso, mas no nosso dia a dia a gente não percebe. Tá? Mas na inspiração, ocorre um aumento dessa caixa torácica. Na expiração, que é a saída de de gás carbônico, vai ocorrer o inverso. A caixa torácica, ela vai contrair, ela vai diminuir o seu volume, tá? Enquanto na inspiração ela aumenta esse volume. Então, ela vai diminuir esse volume da caixa torácica e o diafragma, ele vai relaxar. Como ele relaxa, ele vai subir. Ele vai subir porque agora ele vai ter que exercer uma pressão, tá, nos pulmões para esse ar rico em gás carbônico sair dos pulmões. Da mesma forma, os músculos intercostais, eles irão relaxar para permitir essa eliminação de gás carbônico, tá? Então, não esqueçam que na inspiração o diafragma desce, na expiração ele sobe, tá? Na inspiração o diafragma desce para ele não exercer uma pressão nos pulmões. Na expiração o diafragma ele sobe, porque ele vai exercer uma pressão nos pulmões para esse ar ser eliminado. Olha, com certeza vocês já ouviram falar que as hemácias, elas são as responsáveis pelo transporte de gases. Principalmente porque ela apresenta uma proteína respiratória, que é a hemoglobina. Então, a hemoglobina que capta gás oxigênio
e também o gás carbônico. Só que essas hemácias, elas são produzidas através de um processo chamado de eritropoese. O fígado libera um hormônio denominado de eritropoetina, tá? Que vai atuar nesse processo, na formação das hemácias. Então, o fígado, além dele participar da formação das hemácias, ele também vai participar da eliminação das hemácias velhas. E esse hormônio, tá? Ele é produzido também principalmente pelos rins. Fígado, tá? Mas principalmente pelos rins. Então, quando os rins produzem esse hormônio, eritropoetina, para estimular a formação das hemácias, aquelas hemácias velhas elas vão precisar ser eliminadas. Com certeza, também vocês já ouviram falar que em ambientes com altas altitudes, né, as pessoas produzem uma quantidade de hemácia maior. Principalmente, né, por exemplo, quando tem jogos do Brasil, seleção brasileira de futebol, vai jogar num local de altas altitudes, como por exemplo Bolívia, dá um exemplo, tá? E aí o que é que acontece? Os jogadores têm que ir com uma semana de antecedência para o organismo se adaptar e produzir uma quantidade maior de hemácias, porque nesses ambientes de altas altitudes a oxigenação é menor. Então, esses jogadores vão precisar produzir maior hemácias para manter, tá, a maior concentração de oxigênio nos seus tecidos. Então, por isso que produzem essa quantidade de hemácia maior. Então, podemos dizer que em altas altitudes, os rins vão trabalhar mais na liberação desse hormônio eritropoetina, ok? Bem, gente, e aqui finalizamos, tá? Essa primeira parte sobre respiração, sistema respiratório humano. Vamos dar continuidade na próxima aula. Porém, para melhor fixar o conteúdo, vamos responder algumas questões dos exercícios conceituais. E vocês vão dar continuidade na resolução dessas questões, tá? Respondendo as contextualizadas para reforçar aí o estudo de vocês. Então, olha, na primeira questão dos exercícios conceituais, da página 387, temos assim, identifica a porção do sistema respiratório compartilhada com o sistema digestório. É a nossa faringe. Depois temos, explique por que em altitudes mais elevadas, a produção de hemácias é aumentada. Acabei de falar isso, porque em ambientes com altas altitudes, o organismo precisa produzir mais hemácias para manter a quantidade de oxigênio no tecido, já que nesses ambientes a quantidade de oxigênio é menor. Terceiro, cite as partes que compõem o sistema respiratório humano. Vamos lá, fossas nasais, cavidade bucal, faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares e os pulmões. Defina a hematose. Hematose corresponde às trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, onde o sangue será oxigenado. Quinta, diferencie expiração de inspiração. Expiração é a saída de ar rico em gás carbônico. Inspiração, entrada de ar rico em gás oxigênio. Então, veja aí, galera, 5 questões bem tranquilas, facilzinhas de responder, tá? Eu espero só que vocês caprichem aí, respondendo as atividades contextualizadas, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.